Olá, está no ar mais um programa TV Unimed e hoje nós vamos falar do Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. O reumatismo é o nome popular dado às doenças reumáticas, que são compostas por mais de 100 doenças distintas. Reumatismo não é uma doença de velho, pois pode ocorrer em qualquer idade, acometendo jovens, crianças e inclusive recém-nascidos. Quem tem alguma doença reumática pode apresentar dor e calor nas articulações, inchaço, rigidez, fraqueza muscular e outros sintomas. Estamos aqui com o Dr. Antônio Eudmilson Vieira, que é especialista pós-graduado em reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo. Está aqui para nos ajudar a entender, a conhecer um pouco mais sobre essa doença. Doutor, conta pra gente o que é isso, esse reumatismo tão falado. Bom, reumatismo, o nome reumatismo é um nome errado, né? As doenças reumáticas. Muita gente chega para o reumatologista e fala assim, olha, eu tenho reumatismo. Mas qual? Como é que chama seu reumatismo? Então, o reumatismo, existem doenças de fundo metabólico. Sim. O próprio diabetes pode causar reumatismo. Nossa, né? Complexo. Você tem reumatismo secundário a câncer, câncer de pulmão, câncer de estômago. O reumatismo pode chegar nesse ponto? Pode chegar nesse ponto e acometer, quer dizer, várias articulações. Ele pode ser de caráter simétrico ou assimétrico. Quando é simétrico, pega os dois lados. Não é só a articulação, não é só os tendões. Muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico, você tem tendinite. Mas tendinite devido a quê? O que é que causa essa tendinite? Entendi. Por trás de uma tendinite pode ter um câncer. Então, reumatologia é uma especialidade clínica que se tem que examinar o paciente como um todo. Nós não podemos dicotomizar. Dizer, não, você tem um problema na coluna. Como é que chama um problema na coluna? Pois é. Muitas vezes eles chegam pra gente dizendo, eu tenho bico de papagaio, doutor. O paciente como é que chega chama ali isso? Que ele tem bico de papagaio. Mas bico de papagaio, isso é comum. Eu tenho escoliose, isso é comum. Nós, reumatologistas, tratamos da coluna. Também. Faz parte de nossa especialidade. Né? Então, eu tenho bico de papagaio. Mas peraí, 60% das dores da coluna estão na coluna. 40% não. 40% está localizado aonde? Às vezes, na mulher, útero, ovário, né? No abdômen, no pulmão. Muitas vezes, você vê como é ampla a reumatologia. É muito complexo. Muitas vezes, o paciente é encaminhado para nós por um oftalmologista. Meu Deus, quem diria, né? Quem diria? Olha, ele tem uma uveíte. Vê para mim qual a causa dessa doença. Pode ser doença reumática. As chamadas espondiloartrites são doenças que frequentemente comprometem o olho. Né? Então, muitas vezes, nós vamos chegar. Aí nós vamos investigar. Outra coisa errônea é falar, eu acho que você tem reumatismo. Então, eu vou pedir um exame para reumatismo. Não existe exame para reumatismo. Como é que chega no reumatismo, então? Através do exame clínico. A história do doente. Primeiro, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, que muitos professores me disseram isso. Ouça seu paciente, ele vai te dar o diagnóstico. Nossa, então você tem que ter sabedoria. Exato. Sabedoria. Você tem que ter paciência, tempo, conversar com o doente, depois examinar esse paciente como um todo. Aí sim, o exame que julgar necessário é posterior. Eu nunca posso começar uma consulta. O que você sente? Se dor na coluna. Então você vai fazer uma radiografia da coluna? Não. Uma ressonância? Não adianta. Você tem que chegar na raiz do problema. Por que chegou nessa dor na coluna? Nós temos mais de 60% de pacientes normais, paciente que nunca teve dor na coluna, que nós fizemos investigação, trabalho científico. Fizemos radiografia, tomografia e ressonância. A grande maioria nós encontramos alguma coisa em 60%. Então não quer dizer que o fato dele ter seja aquilo. Ele tem bico papagaio, mas de repente ele tem um tumor abdominal. Meu Deus. Se eu vou examinar um paciente que está com dor na coluna,
eu tenho que examinar o abdômen dele também. Eu tenho que fazer uma palpação. Então, a reumatologia é muito geral. Eu também não sabia. Eu Exato. pensava A maioria igual das pessoas, a maioria das pessoas desconhece isso. Quando? Porque dizer para o paciente, você não deve estar com reumatismo. Não está dizendo nada. É a mesma coisa. É Se chegar para um vago. paciente É vago. que tenha um problema na pele, que é o diagnóstico daquela doença que tem na pele, e dizer para ele, você está com problema dermatológico. Não é isso. Falar que você está com reumatismo, não. Como é que chama esse reumatismo? Agora Entendeu? ficou claro. Claríssimo. Exato. Como é que chama esse reumatismo? Qual a causa desse reumatismo? Né? Por exemplo, a gota. Todo mundo acha. Inchou uma articulação. Dói muito. Mas dói bastante. Eu costumo dizer que é uma dor, entre aspas, tipo, nossa senhora. É a expressão do paciente de estudo. Você sabe que é uma doença que está sendo causada por cristais de ácido úrico. Mas não é só ela. Nós temos condrocalcinose, nós temos hidroxiapatita. Que nomes difíceis. Colesterol. Tudo dá quadro igual. Então, o fato da pessoa ter, por exemplo, tem um ácido úrico aumentado no sangue, então eu tenho gota. Não. O diagnóstico da gota é firmado através da retirada do líquido da articulação e examinado no microscópio de luz polarizada. Eu vou ver os cristais de urato. Aí eu vou diferenciar a gota da outra doença que chamava pseudogota, hoje chama-se condrocalcinose. Nossa. Doutor, como é que faz você memorizar tanto nome difícil? Olha, eu dou aula na medicina, eu dou aula há 34 anos. Já está acostumado? Já estou acostumado. Então, quer dizer, isso aí vem. Quando você está diante do paciente, que ele começa a queixar, você já está elaborando as possíveis doenças e você está fazendo as perguntas. As perguntas são super importantes. É ela que vai conduzir. Não, torno a repetir. Não é o exame complementar. O próprio nome diz. Complementar. Complementa uma boa história, um bom exame físico. A medicina é assim, sempre será assim a boa medicina. Quanto tempo leva essas consultas? Olha, de 45, uma primeira vez, 1 hora, às vezes 1h15. Tem um bom diálogo. Tem um bom diálogo. Agora, o paciente que está em tratamento, eu já tenho o diagnóstico, ele está lá só para controle, acompanhamento, por exemplo, uma artrite reumatoide. Ele fica constantemente com a gente. Eu estou aqui em Pouso Alegre desde 1981. Faz tempo. Eu tenho 30 e tantos anos. Eu tenho pacientes até hoje que acompanham comigo. Fiéis. Fiéis, não só daqui. Eu acho que não é só daqui. Meus pacientes vêm de outras regiões também. Então, indicado muitas vezes por ex-alunos. Isso é importante. É confiança, né? É confiança. Os ex-alunos falam, olha, lá em Pouso Alegre, tal. E o próprio colega reumatologista dos grandes centros conhece, né? Que isso? Eu fiquei muito tempo lá na Paulista, na Universidade Federal de São Paulo. Sei. Então, às vezes, vai lá, se vai mudar para o sul de Minas e tal, vai lá. Tem um médico. Tem um lá, vou encaminhar bom você lá. para lá. É assim. Então, É a medicina é assim assim. mesmo. O boca a Assim boca como funciona. eu encaminho para outros colegas também de outras cidades. Quando eu não posso, eu tenho bons colegas aqui em Pouso Alegre, que são reumatologistas, né? E que fazem muito bem a reumatologia. Por falar nisso, me fala um pouquinho das principais doenças reumáticas, já que o reumatismo frequente é uma doença de vamos pele. dizer assim, Então, vamos falar de pontualmente. 20% do paciente que chega a nível ambulatorial ou consultório, queixando de doença reumática, está lá a síndrome miofacial. O que é isso? A famosa, você está com dor muscular. Essa sensação de peso aqui, né? Fica contraído. Isso é muito comum. O que é isso aí? Por que a gente fica tensionado? Você pode dizer que está tensionado? Está tensionado. O estresse é um dos fatores. É um dos fatores. Má postura é um outro fator. Outra doença, muito comum em mulher. De cada 100 mulheres, 9 tem. É a fibromialgia. Muitas, quase 10%. Exato. É rara no homem, mas existe. Mas é muito mais comum na mulher. Por quê? Não se sabe ao certo se existem fatores hormonais ou não. É bem possível, né? É possível. Eu, quando estava na minha pós-graduação,
na universidade, nós fizemos muitos trabalhos em relação a isso. Porque a fibromialgia, ela foi mudado o nome em 1989. Então é um nome novo. Mas ela já tinha sido descrita por um médico inglês em 1904. Chamava-se fibrosite. Só que o sufixo it quer dizer inflamação. E não é inflamatório. Então ficou fibra, mio, músculo algeador. Dói tudo. Meu Deus, que interessante. Então, dos nomes. Das doenças de coluna, uma das grandes causas que leva é a fibromialgia. E muitas vezes ele está com o diagnóstico, você tem uma escoliose. E não é bem isso. Escoliose todo mundo tem. A postura, tem aqui toda uma postura inadequada. A postura. Então, a fibromialgia, ela dá dor na coluna. Aí você faz a radiografia, tem uma hérnia lá, uma ressonância, tem uma hérnia, fala, você tem hérnia. Mas não é a hérnia que está causando, é a fibromialgia. Por isso que é aquilo que eu falei, tem que examinar. Você tem que palpar os pontos dolorosos, chama tender points, ou pontos sensíveis, traduzindo do inglês. Então, isso é muito comum, são as mais comuns. Agora, com aquele paciente que está mais dependente do médico, que depende do reumatologista direto, artrite reumatoide, é uma doença autoimune, pega as articulações, incha, dá rigidez pela manhã. Tem! Aí é que está. Essa história de reumatismo não tem cura. Isso é coisa do passado. Hoje nós temos medicamentos, um arsenal terapêutico fantástico para tratar artrite reumatoide. Mas a pessoa vai ficar refém do medicamento por toda a vida ou é um tratamento que tem aí um prazo? Não, como é que funciona ela isso? vai tomar sempre, porque isso está ligado ao gene. Faz quem pode e não quem quer. Se você quiser fazer artrite reumatoide, você não vai fazer. Mas se você quiser ter uma tuberculose, é fácil. Sim, muito fácil. Falar em tuberculose também dá artrite. A tuberculose? Dá. Meu Deus. Você entendeu? Então, a artrite reumatoide é muito comum. Nós tratamos com medicamentos específicos, coisa que há 40 anos atrás não tinha. Porque a Sociedade Brasileira de Reumatologia foi fundada em 1949, tem 65 anos. Então, essa cultura que reumatismo não tem cura, que reumatismo era doença de velho, vem antes de 50. Já foi quebrado já. Foi quebrado, exato. Então, por isso que a divulgação das doenças reumáticas é importante. Nós fizemos um trabalho em 98, eu fazia parte de uma comissão da Sociedade Brasileira, e uma das chefes lá da diretora da Escola Paulista, começamos, gente, nós temos que divulgar tal. Aí nós fomos televisão, revistas, em que ano? folders. 98. 98. Surtiu um efeito fantástico, esclareceu as pessoas. Precisa, é necessário. O que é importante é esclarecer, porque muitas vezes a pessoa fala, quando o médico fala, você tem um reumatismo. Às vezes ele fala, eu não sei reumatismo que é, mas você tem um reumatismo. Né? Aí ele já vem na memória. Reumatismo, mas não tem cura. Como não? É uma doença como outra qualquer. Por exemplo, uma artrite numa articulação. Pode ser por infecção. Cura completamente. Pode ser por fungo. Cura completamente. Que isso? Exato. Então, a reumatoide é uma doença de cunho genético. Então, ela não vai curar, mas eu vou conseguir fechar a comporta em relação ao sistema imunológico que desencadeia isso. A mesma coisa acontece com o lúpus. Existe lúpus muito leve e lúpus grave. Tem o lúpus cutâneo, articular, super simples. Mas um lúpus com envolvimento renal é mais sério. É um caso sério. Né? A polimiosite é uma doença que atinge os músculos, inflama os músculos. Que está cada dia mais comum, né? Ela entre as doenças das autoimunes reumáticas, ela se localiza na 4ª posição. Primeiro a artrite reumatoide, depois o lúpus, depois vem a esclerodermia, aquelas pessoas que ficam com a mão roxa no tempo de frio. Chama-se fenômeno de Raynaud. Esses pacientes. Então, doença autoimune. E pode também associar duas juntas. É chamado de síndrome de superposição. Eu tenho um lúpus com esclerodermia junto. É muito azar, mas tem. Coitada dessa pessoa. E tratando, vai bem. Né? Então, essas, vamos dizer, são as principais. Agora, o que é que procura grande para nós?
O senhor não vai falar agora. Nós vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho, não saia daí, você vai ouvir a resposta. Qual é a procura grande? A gente volta no instante. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos com o TV Unimed. No programa de hoje, estamos falando das doenças reumáticas. E agora um dado importante para ressaltar para você. As doenças reumáticas não são contagiosas e podem ser causadas ou agravadas por fatores genéticos, traumatismos, trabalho intenso, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão e alterações climáticas. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Antônio Eudimilson, é assim mesmo, né, doutor? Exatamente. Ele está falando para a gente sobre essas doenças. E antes de ir para o intervalo, a gente estava falando, o que mais leva as pessoas para o consultório? Exceto aquelas pessoas que já estão em algum tipo de tratamento. Os seus novos pacientes, o que mais leva? Geralmente é o encaminhamento por outros colegas que caminham, né? Essa grande maioria, né? Por exemplo, lá na escola, ambulatório didático, né, da faculdade, a grande maioria é encaminhada por outros colegas de outras especialidades, que suspeitam e mandam, né? São casos, assim, mais graves, né? De um modo geral. Agora, ambulatório, consultório, vamos dizer, consultório médico, são casos mais que procuram mais, só aqueles que já estão em tratamento. Sim. Né? Porque de uns anos para cá, de 98 para cá, que começou a procura espontânea por parte do paciente. Antes não. Não? Não. Como é que funcionava, então? Era interessante. Eu sou um dos pioneiros no sul de Minas em relação à reumatologia. Eu aqui e uma colega em Itajubá. Nós dois somos pioneiros. Eu vim para a faculdade aqui, ela foi para a faculdade de Itajubá. Né? Na época eu tinha feito a residência médica no Rio de Janeiro. Eu vim em 81 para cá. Bom, então com isso, quando nós chegamos aqui, era super interessante, porque as pessoas não sabiam o que era. Para eles, reumatismo era uma coisa que dava no exame de sangue e tomava benzetacil. Não tem nada Meu disso. Deus. Benzetacil era para tratar febre reumática de criança. É uma doença que predomina na infância, dos 5 até os 15 anos. Fora disso, não. A chamada antistreptolizina. Via as mães preocupadas, ou às vezes, eu cheguei a ver até paciente idoso, né? Eu fui no laboratório, mandei fazer um exame de reumatismo. Não passou por médico nenhum, vai lá e faz. Meu Deus, por conta É própria. comum o paciente chegar para você. Doutor, falar que eu tinha reumatismo, então eu já fiz exame para adiantar. Aí é que diz. Como que você reage Não. nesse caso? Eu olho bem, mas não quero o exame. Muitas vezes o paciente já chega com muito exame. E fala para ele, doutor, está aqui o exame. Eu falo, se o exame tivesse resolvido, você não estaria aqui. Doutor. Não faz sentido o ditado que o pessoal fala que de médico e louco, todo mundo tem um Tem um pouco. médico acho que tem mais. A vizinha que pediu. Eu você vi entendeu? na televisão, hoje eu na vi, internet eu acho que eu também. tenho. Mas agora, hoje com a internet, o médico ele passou de. Eu falo assim que o médico passou a ser um consultor também. Primeiro foi Porque na internet, tem depois paciente, tem paciente que chega lá e fala, doutor, eu acho que eu tenho essa doença. E você vai ver, tem mesmo. Que isso? Tem. O pessoal tem acertado, então, o diagnóstico. Tem acertado. Eles Muitas vão- vezes. é uma espécie de checklist. Exatamente, eles vão lendo e vão excluir. Isso Falei, eu tem acho que eu isso, tenho não. isso, eu sinto isso.
Então, é Interessante, importante, quer dizer, não deixa de ser um esclarecimento. Claro. Hoje, por exemplo, no site da reumatologia, na internet, fala se é de maneira clara, esclarece o que vem a ser essas doenças. Mas Então, em relação aos medicamentos, ao passo que Aí, as na pessoas hora do se medicamento é informam, diferente, né? aí elas podem ir na farmácia comprar um medicamento, Não. precisa de receita, ou elas vão lá, doutor, eu acho que eu tenho isso, o que eu tomo? O que eu faço? E quando não chega o paciente para você e fala assim, doutor, eu tenho reumatismo, qual que é o remédio bom para reumatismo? Eu falo, não sei. Eles assustam, né? Como assim? Não sei por quê. Não, peraí, eu tenho que saber qual reumatismo que você tem primeiro para me poder te medicar. Então vamos examinar, vamos contar a história e tal direitinho. E isso é o que deve ser feito, né? Mas você me perguntou? Doutor. É? Eu perguntei se as pessoas, quando elas vão no consultório, elas já estão elas têm a receita própria, elas pedem Não. pro médico? Então, isso aí é um problema. Não vende medicamentos, determinados medicamentos específicos dentro da reumatologia, não vende. Não tem nem na farmácia, se você quiser saber. Artrite reumatoide é remédio como, por exemplo, adalimumab, etanercept, golimumab, são medicamentos, não tem. Esses medicamentos são fornecidos pelo Estado. Porque são remédios caros. Chega de 6 a 8 mil reais Muito caro. por mês. É dinheiro demais. Por isso que eu falei para você que mudou Você tem muito. que ter a sorte, então, de Era uma ter doença crônica, deformante, tal, artrite reumatoide, e hoje não. É tratável, mas É tratável, não é exatamente. Mas Essa é a história de falar, mas não cura. Eu te pergunto, eu costumo perguntar para o paciente, você conhece alguma doença curável? Hipertensão cura? Pressão alta? Não. Tem controle. Diabetes cura? Não. Você tem controle de doença. O mesmo acontece com essas doenças. Mas no caso das doenças reumáticas, esse tratamento ele é com medicamento ou deve ter algum acompanhamento? Atividade física, o que mais? Sim. Fibromialgia, por exemplo, basicamente não é remédio. O remédio ajuda, mas é o exercício. É necessário. É o exercício, é a oxigenação do tecido. O que eu preciso é ter o trabalho muscular funcionando bem. Porque as nossas artérias são o quê? Como os canos que irrigam. Sim. E aonde que está o oxigênio para metabolizar no músculo? Está lá nas hemácias. É isso que vai no músculo, fazer o metabolismo e isso, o paciente, se ele passa a fazer exercício, ele melhora. As que não fazem exercício não melhoram. Não melhora. Eu costumo até falar para o paciente, olha, você vai fazer isso. Se você não fizer, olha, você vai perder seu tempo e voltar. Já avisa. Já aviso. E Porque não adianta. Tem os que funcionam? Tem. Muitos levam a sério, melhora muito bom. Tem um resultado muito bom. Muito bom. Isso em toda doença. Então vai da adesividade do paciente. Por isso que eu digo, a relação médico-paciente é uma coisa muito importante. Você tem que conversar, explicar. Eu costumo dizer para os alunos, mais vale uma boa explicação do que uma grande prescrição. Sim. Então não é receitão de remédio como era antigamente, né? Ainda bem. É explicar. O doente ele tem o direito de saber o que ele tem e como deve ser conduzido. Isso que é o mais importante. Mas isso depende muito do médico também. Sim, que eu claro. também vou sempre fazer minhas consultas e não são todos os médicos que são assim. Eu prefiro assim, até porque eu falo muito e pergunto muito. Muitas pessoas acham que as pessoas devem fazer isso. Tem que saber o que está acontecendo, por que chegou até ali, o que deve continuar fazendo, o que deve parar. Fundamental. Eu também prefiro uma boa orientação do que uma boa prescrição. Ninguém merece tomar remédio, é muito ruim. Claro. Igual eu falei no começo, Além dos refém efeitos de colaterais, né? medicamento. Muitas vezes você resolve só com uma medicação mais simples, né? Dependendo da doença. Sim. Agora, você dá remédio sem saber por que você está dando? Não, por favor. Você tem entendido. Peraí, não, vamos esclarecer isso. E no caso do estresse, as doenças que são causadas pelo estresse, como é que melhora isso? Então, primeiro, ele vai ter que mudar também. Às vezes é o trabalho, né? O estresse é muito forte, principalmente nas mulheres, né? Estou dando um exemplo da fibromialgia que eu fiz um trabalho pesquisando isso e vendo, chama-se questionário SF36, o perfil. Essas pacientes são muito ansiosas. Então, por exemplo, ela tem que trabalhar, tem que chegar em casa, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido. Então não dá. É muita coisa. E é muito cobrado, né? E eu já tive paciente que chegou para mim no consultório e falou, eu vim aqui. Você veio por causa do quê? Não, hoje eu vim só para te falar uma coisa. Aquilo que você me falou, pensei bem e larguei. Tinha
Se 9%, por exemplo, das fibromialgias que tem, são estressadas e o estresse piora, é um fator, Sim. é agravante, quando essa paciente sai, por exemplo, de um trabalho estressante, porque hoje é esteira, tem essas indústrias, componentes eletrônicos e tal. Sim. Essa paciente, inclusive, era de uma indústria Santa Rita de Sapucaí. E ela, eu falei, você não vai aguentar. Vai ficar Porque se fazendo... você tem, já é um problema porque você tem uma deficiência numa substância, que chama serotonina e tal. Não adianta você ficar tomando um remédio analgésico. Você tem que mudar seu ritmo de vida. Vai fazer outra coisa que você goste. Vai trabalhar numa loja, mas não vai trabalhar na esteira, porque é muito cobrado esses pacientes. Muito. Né? Muito. Então fica estressada, piora o quadro. Vai então, dificultar no resultado. muitas vezes os pacientes chegam, quando chegam levando, deu certo. Mas muitos, por condição financeira, é obrigado a manter. E aí fica tomando remédio. O que é uma Aí junto pena. com isso vem a obesidade. E como é- Perda de condicionamento Ah, físico. não, nem faz. Muitas vezes você precisa até encaminhar, você precisa de um apoio de um psicólogo. Nesses casos, né, específicos. Sim. Porque uma coisa é certa na medicina. A mente coordena tudo. O nosso sistema imune está relacionado diretamente. O paciente depressivo, eu observava isso, quer dizer, havia duas correntes dentro da reumatologia. Será que o estresse piora, o psicológico piora? Piora. A gente Também tinha lá acredito. no Rio reuniões com grupos de pacientes de uma determinada doença. Por exemplo, paciente com artrite reumatoide, paciente com lúpus, paciente com artrite psoriásica, a psoríase. Quase 50% dos pacientes que têm psoríase, que é a doença que dá na pele, Sim. tem artrite psoriásica. Ah, E tem tratamento hoje, cura completamente, né? Quer dizer, melhora. Então, esses pacientes, quando a gente reunia, observava, eu falava, nossa, professores, ele falava, o que você observou? Eu falei, olha, algum fato que ocorreu com esses pacientes piorou posteriormente. Isso é uma realidade. é comum então. Há uns anos atrás, na Paulista, uma colega fez um trabalho com animal, modelo animal, com camundongos, e estressou o camundongo. Esses camundongos são preparados para ter a doença que seria o lúpus, com 9 meses de idade. Então privou o sono, estressou. O que aconteceu com esse camundongo? Eles ficaram doentes do segundo para o terceiro mês. Nossa. Então, prova que o estresse Claro, ficou piora. Não tem nítido. dúvida disso. Doutor, tem como evitar essas doenças reumáticas? As de fundo genético não se sabe o porquê, né? Mas muitas outras têm, a fibromialgia você tem como evitar, né? Ter uma vida saudável, alimentação saudável, exercício físico, como dizia o pessoal antigo, quem não anda, que nem o movimento também, Sim. quem não anda é o ditado antigo, quem não anda desanda, eu costumo dizer isso. E é um fato. Então, exercício. Isso é fundamental não só para a doença reumática, Pra mas todas, para qualidade de todas vida, de as um modo doenças. geral. Tem doença reumática, nós não abordamos isso, mas que afeta o coração. O lúpus pode afetar o coração. A artrite reumatoide pode afetar os pulmões, da fibrose. Então, você vê, é muito vasto Demais. o quadro da reumatologia. Demais. Dá Então, para as doenças fazer uns reumáticas- 10 programas, pelo menos, só falando desse Nossa, Se assunto. for falar, a gente não para mais. Não para. E para encerrar, eu quero tirar uma dúvida, que eu tenho, muitas pessoas aqui que tenham também. Dá para viver com algumas dessas doenças sem dor? Dá, tranquilo, só tratar. Dá, então. Tranquilamente. É uma sobrevida, na verdade, depois que a pessoa descobre a Exato, doença. você vai né? melhorar. Qual a finalidade do tratamento? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso em todas as especialidades médicas. O paciente diabético, quando bem controlado, ele vai se sentir bem. Se ele não está bem controlado, o que vai acontecer? Às vezes, um vai lá, sabe que tem diabetes, mas não está tomando a medicação que o médico, que o endócrino prescreveu. Sim. Né? Deu tanto de insulina, não vou tomar tudo isso. Aí, de repente, ele tem o quê? Uma neurite, polineurite nas pernas. Chega lá, tô com dor na perna. Eu vou ver, tem diabetes, tem polineurite. Fala, olha, você tem que controlar melhor o diabetes. Se controlar, você fica bem. Então, todas as doenças, tudo Às vezes dá para controlar. a forma de Não controlar é existe mais nenhum- simples do que a gente Exato, imagina, né?
É mais simples. Doutor, você já fica convidado para voltar aqui, a gente continuar falando desse assunto, porque são muitas questões que a gente quer saber a respeito do reumatismo, mas é bom que as pessoas fiquem atentas ao que foi falado aqui. Quando chegar ao consultório, tenha uma boa conversa, um bom diálogo com o médico, né? Seja claro, seja transparente, ouça o médico, se atente às orientações, para evitar maiores problemas, que a saúde fica ainda mais comprometida, né? Porque a própria mídia, muitas vezes, o doente já vai pensando. Você vê, hoje na televisão, você fala assim, vou no médico e pedir exame. Você não vai no médico pedir exame, você vai no médico para ser examinado. Sim. Essa é a finalidade da medicina, né? Então, às vezes, chega o paciente, chega, o que você sente? Não, vim aqui para você pedir exame. Peraí, existem exames corriqueiros, de rotina, o clínico geral pode pedir, que é o colesterol, glicemia. São exames, vamos dizer, que se faz normalmente, todo mundo tem que fazer. Sim. Agora, chegar no reumatologista, pedir exame, não, por que você vim aqui para você pedir exame de reumatismo? Não é por aí o caminho. Não é exame, as pessoas precisam... é examinar. Exatamente, falou e disse. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Vai voltar ao nosso programa, porque o assunto não tem fim. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Infelizmente, a gente tem que encerrar o nosso programa. Mande as suas perguntas para a gente, produção@tvlibertas.tv.br. Infelizmente, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!